realmente continua entrando na última entrevista, última meia hora por aí, mas sempre em altíssimo nível, né, caríssimo Walid? E bônus Deus, meu querido. Obrigado pela presença, meu caro. Bom dia, Rafael, bom dia, audiência, e mandar um abraço para o professor doutor Caio Leonardo, obrigado pela solidariedade dele. Não é uma solidariedade qualquer, né? Toda solidariedade é grande, mas a de pessoas que estão acima das vulgaridades é sempre mais importante. Não, são lordes, né, aliás, só vem gente impressionante por aqui. No chat também, viu, gente? Óbvio que o nível do chat é marcante. E aí, sobre esse assunto do projeto de lei, né, claro, ele disse, você mesmo tinha me apresentado esse tema muitas, nem semanas, meses atrás, talvez até mais de um ano. Trouxe aqui matéria do The Guardian de 2 anos atrás, apontando já muita resistência lá na Europa até mesmo, e na ONU, em relação a esses conceitos de antissemitismo da Autoridade Internacional dos Direitos Humanos, desculpa, da Aliança para a Memória do Holocausto, né, que é o termo. A entidade até parece positiva, né, contra o nazismo, mas está com um conceito de antissemitismo completamente amplo. Esse conceito já foi usado naquele projeto do Pazuello, que foi através dele, né, que você me apresentou aqui o assunto em si. E aí vem esse projeto aí da Tabata, Kim Kataguiri também assina, tinha a Heloísa Helena do PSOL, até uns deputados do PT, Heloísa Helena e o pessoal do PT retirou o apoio, né, tirou a assinatura. Tem que ver a tramitação, como fica tudo mais. É uma nova forma de tentar criminalizar críticas a Israel, né, meu caro? Não sei, não é novidade, mas como você viu a repercussão aqui, a força desse debate, meu caro? A primeira questão a ser levantada, você já coloca a força do debate. O quanto este tema, apenas ao ser apresentado ao público, a informação me chegou a este respeito no sábado, perto do meio-dia, numa entrevista ao vivo que eu concedi no sábado à noite, eu trouxe o tema e ele imediatamente incendiou o Brasil. Então, a força desse tema. Segunda questão a ser colocada é por que Tabata Amaral? Primeiro que ela está no PSB. Em tese, sai da extrema-direita o tema. Evidentemente que ela está andando com essa gente, mas sai da extrema-direita o tema. Coloca ela num centro-esquerda. Segundo elemento quanto a ela daí. Ela é uma, digamos assim, uma figura treinada para isso. E começa a cair a máscara dela. Isso também é importante, muito importante. Ela é uma treinada pelo esquema do Jorge Paulo Lemann, aquele sujeito que, com seus sócios, patrocinou talvez um dos maiores golpes privados da história do país, o golpe das lojas americanas. Maior, pelo que me consta, talvez o dobro do golpe do Vorcaro, desse banco agora que está derrubando os alicerces do sistema financeiro brasileiro. Uma outra coisa muito relevante é o contexto atual, um contexto eleitoral, nitidamente para chantagear as forças políticas, as forças que buscam o confronto eleitoral, especialmente o presidencial. Isso não é à toa. Este momento foi escolhido a dedo para constranger as forças políticas para ficarem temerosas de uma parte do capital financeiro, do capital econômico, aquela ideia do siga o dinheiro. Na minha opinião, isso tem muito a ver. E, logicamente, temos que agradecer aqueles que não aceitaram a chantagem e retiraram suas assinaturas, e talvez até mesmo tenham assinado por engano, tenham sido convencidos não tenham sido apresentados adequadamente para o texto, né? E daí tem uma coisa muito estranha. Ela está no PSB. O PSB é presidido, salvo o melhor juízo, não sei se ainda é presidido, pelo Carlos Siqueira, outrora secretário-geral do PSB, lá do Pernambuco. Carlos Siqueira deve estar entre os mais doentiamente sionistas hoje no hemisfério sul do planeta. Ele defende abertamente o genocídio contra o povo palestino. É inacreditável. Esse sujeito, Carlos Siqueira, conviveu com uma das pessoas mais importantes da história política brasileira, um internacionalista anti-imperialista e anticolonial, nosso grande Miguel Arraes. O Arraes esteve exilado na Argélia, em Argel, um país da Liga Árabe.
um país que foi um dos mais importantes a integrar o movimento dos países não alinhados. A Arraes foi contra a guerra do Vietnã, a Arraes foi contra o golpe aqui no Brasil, a Arraes sempre foi a favor do povo palestino, sempre foi a favor das causas árabes. Ou seja, isso é uma mudança brutal de rota num dos mais importantes partidos democráticos do Brasil, o PSB. Ou seja, nós estamos vendo agora uma contaminação do tecido político e eleitoral brasileiro que sempre defendeu a democracia, sempre defendeu os direitos humanos, sempre defendeu os direitos do povo palestino, sempre contestou Israel e o sionismo. Isso é fundamental detectar. E você fez uma pergunta antes se é inconstitucional. O Conselho Nacional de Direitos Humanos emitiu um parecer técnico muito profundo, declarando inconstitucional esse projeto. Por isso que, na época do Pazuello, na época do 47225, o Pazuello era muito mal redigido, além do mais. Ele pegava essa aliança para a memória do Holocausto, Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, que é uma organização de lobby sionista e israelense no mundo, e que atua hoje em dia em todo o Ocidente, e ele reproduzia praticamente em totum. O que fez a Tabata? Ela malandramente cria novas redações. Eu vou tentar destruir algumas aqui. E vou pegar aqui os textos. Essa organização para a memória do Holocausto, Aliança, ela diz o seguinte, veja só como é importante. Ela diz bem assim, ó, salvei aqui. Espera aí que eu já pego aqui. Ela diz críticas a Israel que sejam semelhantes às dirigidas contra qualquer outro país não podem ser consideradas antissemitas. Quem diz isso? O projeto da Tabata. O que diz o texto da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto? Aplicar uma dualidade de critérios, exigindo um comportamento que não se espera nem exige de qualquer outra nação democrática. Ou seja, Israel não pode ser criticada por promover uma guerra de extermínio se você não criticar outro país pela mesma razão. Mas qual é o outro país que está promovendo uma guerra de extermínio? Você não pode criticar Israel por apartheid se você não criticar um outro país por promover o apartheid. Mas qual o outro país que promove o apartheid? Você não pode dizer que Israel é uma colônia de estrangeiros recém-criada se você não fizer o mesmo contra qualquer outro país. Mas qual é o outro país que se constituiu como colônia de estrangeiros há 70 anos? Você não pode dizer que Israel está cometendo um genocídio a céu aberto e televisionado, se você não fizer o mesmo contra qualquer outro país. Mas qual é o outro país que está cometendo isso? Você não pode acusar Israel de limpeza étnica, mas qual é o outro país que está cometendo limpeza étnica? Então, veja, o item 8 do texto da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto diz aplicar uma dualidade de critérios. O que diz o parágrafo 3º do artigo 2º do projeto da Tabata? Críticas a Israel que sejam semelhantes dirigidas contra qualquer outro país não podem ser consideradas antissemitas. Então, o texto da Aliança fala que é antissemita. Ela malandramente coloca a mesma coisa, só que invertendo a lógica, dizendo que críticas semelhantes às dirigidas contra qualquer outro país não podem ser antissemitas. Então, se você criticar qualquer outro país por apartheid e criticar Israel também por apartheid, aí não seria antissemita. Mas qual é o outro país que comete apartheid? Então, esse texto que a Tabata apresenta, tem um outro aqui. Negar ao povo judeu o seu direito à autodeterminação, por exemplo, afirmando que a existência do Estado de Israel é um empreendimento racista. Esse é o texto da memória da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. O parágrafo 2º do artigo 2º do projeto da Tabata diz o seguinte: manifestações de antissemitismo podem ter como alvo o Estado de Israel, encarado como uma coletividade judaica. Ela pega o mesmo texto, muda a sua redação e, com isso, criminaliza quem criticar o Estado de Israel. Ou seja,
O projeto da Tabata Amaral visa colocar nós dois, por esta entrevista, na cadeia. Visa caçar o registro da Federação Árabe Palestina do Brasil. Visa fechar, provavelmente, o ICL. Visa provavelmente fechar o TV Democracia. Visa provavelmente fechar o 247. Visa fechar a totalidade das mídias e das organizações que caçar os mandatos de parlamentares que criticam. Lula, o presidente Lula, por não dizer que está havendo um genocídio em qualquer outro lugar do mundo, ora essa não está mesmo, só está havendo em Israel, na Palestina, promovido por Israel, estaria em curso em antissemitismo. Então, vejamos, dizendo, esse é um projeto absolutamente inconstitucional, absolutamente imoral e absolutamente alinhado à necessidade de se instituírem legislações totalitárias em todo o mundo, globalmente, em um novo ordenamento jurídico internacional e ou também nos Estados nacionais. E a Tabata hoje é, sem sombra de dúvida, uma agente do totalitarismo, de um mundo distópico, uma agente da possibilidade de os genocídios serem legalizados no mundo a partir do modelo aplicado por Israel e pelos Estados Unidos em Gaza e que agora já foi transportado para o Líbano e que já foi transportado para o Irã. Impecável, meu caro. Ainda tenho que... Eu vou até tratar um aspecto recente, né, que tem sido denunciado, a gente já denunciou ontem, vai denunciar de novo, como prova do apartheid, né, decisão judicial sobre prisão perpétua para palestinos, para pena de morte só para palestinos em Israel. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre essa aliança para a memória do Holocausto. O Walid é israelense? Qual que é a pegada dessa entidade aí? Que é o que gera, né, os pareceres não só da Tabata, mas mencionando do Pazuello, né, até a ONU prestou atenção aqui nessa matéria de 2 anos atrás no The Guardian, a esse conceito esquisito, para não dizer mais, censor de antissemitismo feito pela Associação, qual é que é? Associação pela Memória do Holocausto, Aliança Internacional pela Memória do Holocausto. Ela nasce de um encontro em Helsinki, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, e eles resolvem padronizar o que seria antissemitismo praticado no mundo. Bom, o antissemitismo é um apelido, na minha opinião, absolutamente anti-histórico e anticientífico para antijudaísmo. Porque antissemitismo, na verdade, é uma ideia europeia em que os antijudeus inventam a ideia de que os europeus de fé judaica ou de cultura judaica são estrangeiros e que são oriundos da região da Palestina e, por isso, semitas, quando, na verdade, eles não são semitas. De 80% a 90% dos eurojudeus são rigorosamente europeus que, em algum momento, adotaram, por alguma razão, fé judaica e, depois, aqueles que não são religiosos se tornam de cultura judaica. Assim como há muitos muçulmanos no mundo todo que, por afinidade com a fé religiosa de família muçulmana, tem cultura muçulmana. Isso é natural, não é uma absurdez. Aí, mais tarde, uma parcela da elite eurojudaica que adere à ideia de saída da Europa, quer dizer, aceita a imposição dos antijudeus para criarem um ente judaico fora, um ente nacional judaico fora da Europa, aceitam essa ideia e passam a se autodefinir como semitas. Aceitam a estrangeirização que lhes foi imposta. E aí fica essa confusão de antijudaísmo com antissemitismo. Na verdade, não são semitas, portanto, não seria adequado criar o termo antissemita, é inadequado historicamente, anticientífico e até imoral aplicá-lo, na minha modesta opinião. Antissemitismo seria sinônimo de antijudaísmo. E aí, eles criam a ideia de que criticar o regime de Israel é antissemitismo ou antijudaísmo. Criticar o sionismo como ideologia colonial, racista e supremacista, análoga ao fascismo, e, na verdade, uma ideologia fascista, colonial, racista e supremacista, portanto, é também negar o direito à autodeterminação do povo judaico. Negar a eles o movimento nacional de autodeterminação, de libertação nacional, porque o sionismo seria este movimento.
Então, mesmo que você negar ao regime de apartheid supremacista branco na África do Sul o seu direito à autodeterminação, ou negar aos ingleses o direito de autodeterminação na Índia. Então, essa confusão eles criaram para, logicamente, perturbar tudo isso que nós estamos hoje vendo agora nesse projeto de lei. No projeto de lei do Pazuello, 472, que já foi para o vinagre. Isso tudo é perturbador, porque, no final das contas, você está blindando um regime fascista. Você está blindando uma ideologia fascista. Você está blindando os métodos de aplicação desses métodos para eliminar uma demografia inteira. Você está blindando pela primeira vez, por lei, um regime fascista, um regime genocidário, um regime de apartheid. Veja o perigo disso. Criminalizando toda a opinião pública brasileira a este respeito. E tudo isso, inclusive, em plena guerra de extermínio contra o povo iraniano, em plena guerra de extermínio contra os palestinos em Gaza, em plena guerra de extermínio que pressupõe a limpeza étnica de 1 milhão a 2 milhões de libaneses do sul do Líbano, tudo que está ao sul do rio Litani. Ao mesmo tempo que Israel, na locução do embaixador palestino, aliás, perdão, do embaixador estadunidense em Israel, que diz o seguinte: haver o grande Israel na região, quer dizer, toda aquela região tomada por Israel, não é um problema e não deveremos ver isto como um problema. E aqui eu finalizo. Eu quero citar uma das pessoas mais brilhantes dos últimos 200 anos. Talvez de todos aqueles que se encarregaram de relações exteriores em todo o mundo, seguramente o mais brilhante, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Ele diz o seguinte: esse cara é um monstro. Representantes do mais alto comando militar em alguns países são arbitrariamente sequestrados ou até mesmo assassinados, com uma crueldade que lembra o Antigo Testamento. Bairros inteiros são destruídos juntamente com seus habitantes. A Tabata Amaral e aqueles que caírem neste conto estão querendo legalizar no Brasil os critérios de um Deus étnico, re-racializado, negando o monoteísmo, destruindo a desracialização de Deus, que é o monoteísmo. Essas são palavras de Sergei Lavrov. Eu já vi neste programa e várias vezes já citei isso. Mas é preciso pessoas como Lavrov dizerem isso. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Há toda uma reação, né? O ponto é esse pessoal com poder bélico que não recua. Só agradecer aqui, meu querido Walid, ajuda de 10 da querida Sueli, mas 47 a gente fecha a meta, queridos e queridas. Estamos pouco a pouco chegando, toda ajuda é fundamental aqui pro canal. Não importa o valor, viu? Qualquer valor é muito bom. E deixa os likes também, que a gente tem, vira e mexe, meta de likes que vem muito bem nesse sentido. E, bom, muito boas respostas, caro Walid. O que eu estava mencionando aqui sobre a história de... a parte mais delicada ali do apartheid, né, com os fatos mais recentes em torno disso, quero dizer, então, eu diria que, né, alguns podem até considerar que você exagera, mas tem alguém que exagera aqui, não é você, caro Walid, porque o que acontece em Israel é inacreditável, meu caro. Eles aprovaram essa pena de morte para palestinos, né? Que nem você fazer uma punição qualquer no Brasil, vamos manter a pena de morte em mente. Bom, pena de morte não é que é proibida, vai. Você pega uma punição específica e aplica contra um grupo específico do Brasil, né? Evangélicos vão responder por esse crime, mas se você for espírita, não. Ou o contrário, né? Em geral, muitas vezes o contrário. Mas perseguidos são espíritas, religiões afro. Mas só para botar em perspectiva, é isso que Israel está fazendo. Aí que o Brasil, de fato, foi dos poucos veículos com coragem de destacar o caráter seletivo dessa aprovação de pena de morte lá em Israel. E, aliás, aprovada, né, o nível de radicalismo da sociedade israelense chama atenção, o dos políticos, então, meus caros e minhas caras, é inacreditável. As pessoas aqui não veem, porque a imprensa censura, né, mas aprovado com aplausos, um discurso ali, olha, né, falando, né, ele sempre fala ali em Deus, aquela coisa, sempre muito posicionado nesse sentido, que é meio assustador. Essa mulher que tá falando aí, a vice
presidente da Câmara, né? Nesse vídeo aqui, gente, ela tá posando com uma seringa de injeção letal. E do lado tem um cara ali, marido dela, segurando uma arma com a etiqueta ocupação. E um avião que está escrito expulsão, né? Até não é novidade, porque eles estão pregando. O Jerusalém Post ontem defendeu aberta e descaradamente limpeza étnica, que é um dos principais jornais israelenses, né? E aí vem essa norma aqui, na prática, o que a gente tem que pontuar também é isso, né? Na prática eles já fazem essa pena de morte, né, Walid? São masmorras, as pessoas vão sem processo, elas são acusadas, já são presas antes de qualquer acusação formal. Morreu brasileiro de 17 anos numa prisão dessa, de fome, né, caro Walid? Não houve um veículo decente nessa nação da grande imprensa para fazer um alarde sobre o assassinato de um brasileiro. Porque ele não foi, né, morreu, aspas, não. Ele foi morto. Que impediram ele de comer. Esse era o quadro. E muitos estão nessa situação também. Veja uma coisa muito curiosa. Essa lei aprovada pelo parlamento israelense, o Knesset, que seletivamente condena uma parte da população sob ocupação à pena de morte, significa o seguinte: quem não é judeu está sujeito à pena de morte e quem é judeu pelo mesmo crime, não. Tabata Amaral, diante do que eu estou dizendo agora, encarará como antissemitismo? Curiosamente, o projeto da Tabata Amaral entra em cena quando Israel promove talvez a única iniciativa da história humana conhecida em que de dois grupos humanos, um tem uma legislação de morte e outro não. Curioso isso. É muito curioso isso. Eu gostaria de saber o que a Tabata Amaral acha de os palestinos estarem condenados à morte por um crime e os judeus em Israel não pelo mesmo crime. E pior, se os palestinos se converterem ao judaísmo e cometerem os mesmos crimes que os colonos cometem, não estarão condenados à morte. Veja o absurdo disso. Tabata Amaral consegue entender isso? Ou ela é apenas uma analfabeta funcional treinada para ser um papagaio do sionismo no Brasil pelas organizações Lehman? Para tomar de assalto o Brasil e converter esses papagaios, converterem o Brasil em alguma coisa parecida com uma colônia israelense. Nós estamos diante disso. Agora, é preciso agradecer a Tabata ela ter apresentado este projeto de lei indecente, racista, supremacista, fascista e totalitário, desmascara ela e gentes como ela. Isso tem acontecido invariavelmente, né? E só pontuar, o Carlos Siqueira deixou recentemente a presidência do PSB, eu nem lembrava disso, quem assumiu foi o João Campos, que é casado com a Tabata, né? Então, né, e o Carlos ficou 10 anos no PSB, obviamente mantém, né, uma zona de influência ali muito marcante. O cara, 10 anos no partido, não é do dia para a noite que se apaga ali a influência dele. Eu não sabia que ele era tão sionista assim, viu? Tento que deu uma desaparecida. Eu moro em Curitiba. Sim. Sou do Paraná, enfim, sou paranaense, moro em Curitiba atualmente. O Carlos Siqueira, nos anos 90, foi o responsável pela intervenção no PSB do Paraná para entregá-lo para o esquema do Jaime Lerner. Aquele que privatizou o Banestado, aquele que destruiu o Paraná, que entregou o tesouro do Paraná destruído e que era o pré-candidato a presidente do antigo PFL num esquema arquitetado em Washington e Tel Aviv. Eu lembro do Carlos Siqueira no Paraná intervindo no PSB e entregando ele para o esquema Lerner, que é exatamente uma coisa parecida com o esquema Lehman, um esquema Washington-Tel Aviv. Então, é disso que se trata e é uma sequência, é uma continuidade deste processo. Conhecer a realidade política no Brasil é, de certo modo, estar vacinado e blindado contra essas coisas. Quando você não conhece o processo político partidário no Brasil e quem são os atores, você não se toca disso. É fundamental conhecer essa história. E me parece que talvez a única coisa que possa derrotar isso é restaurar, rememorar todos os feitos políticos, toda a memória do grande Miguel Arraes. Que, quando foi candidato pela primeira vez, o lema era Arraes do Sertão ao Cais. Esse, sim, foi um grande pernambucano
e estão enterrando a memória dele, enxovalhando a memória dele. O Miguel Arraes não merece isso. Louvado seja o Miguel Arraes, que em paz descanse na morada eterna dos justos, onde seguramente ele está, e que sua alma não esteja tão perturbada quanto acho que está diante desta barbaridade do Carlos Siqueira, da Tabata Amaral e de outros que estão sequestrando e destruindo o PSB no Brasil. Muito bom, caríssimo Ali. Importantíssimas palavras, né? Entrevista, assino embaixo. Para fechar só, a gente tem mais uns 5 minutinhos, acho que dá para fazer isso aqui. Tem 5 minutinhos, né? Quem que perguntou, minha gente, situação de Gaza aqui? Perguntaram se é o conflito no Irã, como é que impacta Gaza em si. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o conflito do Irã em si também, né? Eles continuam com ataques bem severos, inclusive. Israel e os Estados Unidos ainda não são transparentes, claros e nem verdadeiros ao falar sobre os danos que os ataques iranianos causam. Ainda assim, sim, o Irã muito atingido, né? Os Estados Unidos mandando tropas, enquanto isso fala em negociações, está um caos ali. E aí, comenta um pouco pra gente também a situação de Gaza, cara, o Ali no meio disso. Eu perdi o comentário aqui, gente, desculpa. Bom, já que o comentário, mas eu acho que eu entendi a lógica. Os Estados Unidos implementam um processo geral para todo o Oriente Médio de sua destruição. Então, a grande questão é, os Estados Unidos, notadamente os Estados Unidos, usufruem dessa destruição apenas destruindo o Irã e apenas destruindo Gaza? Não. É preciso considerar que a Síria já foi destruída, o Iraque já foi destruído, o Iêmen vive uma situação lastimável, a Líbia já foi destruída, a Jordânia vive uma economia em desastre, o Líbano já foi destruído, a Palestina já foi destruída. E daí tem as bolas da vez. Quando os países do Golfo Pérsico são envolvidos e suas infraestruturas são atingidas, os Estados Unidos estão tristes ou comemorando? Porque o grande Israel implica em tomada de território, por exemplo, turco, implica em tomada de território egípcio, implica em tomada de toda a Jordânia. Não é apenas da Síria, do Iraque, da Palestina, do Líbano. Não. Implica em tomada da Arábia Saudita. Ou seja, quando você conflagra esta região e, eventualmente, implementa guerras civis dentro desses países, por exemplo, o Bahrein. Bahrein tem uma população gigantesca, majoritária xiita. Nessa invenção de conflito entre sunitas e xiitas, você pode implementar uma guerra civil no Bahrein ao pretexto de tudo que está acontecendo no Irã? Pode. Na Arábia Saudita, existe uma população que pode chegar a 4 milhões de muçulmanos xiitas. Diante desta invenção de conflitos xiitas e sunitas, você pode implementar artificialmente uma guerra civil para destruir a Arábia Saudita a este pretexto? Pode. Você pode reinaugurar um conflito xiitas e sunitas para destruir novamente o Iraque, que inclusive tem população majoritariamente xiita? Pode. Você pode criar uma guerra civil dentro do Irã, a partir da destruição das suas infraestruturas e fragilização do seu Estado, aliás, foi alertado isso por um responsável pelos serviços secretos turcos, entre curdos, árabes, aquilo que seriam persas e azeres, por exemplo, e mesmo turcos, já que a população turca lá. Pode? Claro que pode. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo é algo que vem de longe, desde pelo menos 1979, quando nasce a doutrina Carter, e de lá para cá, todos os movimentos foram realizados em direção àquilo que nós estamos vendo hoje. Porque nós gostamos de santificar o Carter e os democratas e achar piolho só no cabelo alaranjado do Trump. Não, Trump não é o único piolhento do fascismo, do totalitarismo, do colonialismo e do imperialismo estadunidense. Ele é um episódio nessa história. Se quisermos recuar pouco, recuemos a 79, encontremos Carter, encontremos as primaveras árabes, que não são também de um republicano, são de um democrata chamado Barack Hussein Obama. Óbvio que quando eu falo das primaveras, um monte de gente fica chateado porque caiu nessa armadilha das primaveras. Mas aí estão as primaveras.
Lógico, tem um grupelho desse tamanho, 2 grupelhos desse tamanho aqui no Brasil ainda e no mundo, que continuam tagarelando essa bobagem. E que continuam tagarelando, quando falam do Irã, o regime dos ayatolás. Tudo isso para continuar apoiando o imperialismo como quinta coluna interna dos movimentos democráticos, populares, civilizacionais, anti-imperialistas e anticoloniais. Resta a nós entendermos melhor esse processo. Eu acho que já está havendo maior entendimento. Os fatos vão se impondo, né, meu caro? E importante a resposta também. Caríssimo, obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. E a gente conversa mais para frente, queridíssimo. Uma boa semana. Muito obrigado mesmo. Obrigado, gente. Um abraço. Boa semana aí.